No capítulo 13 de Mateus, Jesus ensina por meio de parábolas, usando histórias do cotidiano para revelar verdades profundas sobre o reino dos céus. Este capítulo apresenta algumas das mais conhecidas parábolas, onde Jesus usa uma linguagem simbólica para ensinar sobre a natureza do reino, o crescimento espiritual e o julgamento final. Jesus começa com a parábola do semeador, uma das mais famosas. Ele fala de um agricultor que semeia sementes, que caem em 4 tipos diferentes de solo: à beira do caminho, em solo pedregoso, entre os espinhos e em boa terra. Cada tipo de solo representa o coração humano e a forma como as pessoas respondem à palavra de Deus. Apenas as sementes que caem em boa terra produzem uma colheita abundante. Jesus explica que essa parábola descreve como as pessoas respondem de maneira diferente ao Evangelho. Algumas o rejeitam imediatamente, outras o aceitam superficialmente, mas logo desistem, enquanto outras são sufocadas pelas preocupações da vida. Apenas aqueles que recebem a palavra de coração sincero produzem frutos espirituais. Os discípulos perguntam a Jesus por que ele ensina em parábolas. Jesus responde que as parábolas revelam as verdades do reino, àqueles que têm ouvidos para ouvir, mas também ocultam essas verdades daqueles que têm o coração endurecido. Ele cita Isaías, dizendo que muitos veem ou ouvem, mas não entendem ou percebem, pois seus corações se tornaram insensíveis. Somente aqueles que desejam verdadeiramente entender recebem o conhecimento do reino. Em seguida, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Um homem semeia boa semente em seu campo, mas, enquanto ele dorme, seu inimigo semeia joio entre o trigo. Quando as plantas crescem, o joio e o trigo aparecem juntos. Os servos perguntam se devem arrancar o joio, mas o dono do campo instrui que ambos devem crescer até a colheita. No tempo da colheita, o joio será separado e queimado, enquanto o trigo será recolhido ao celeiro. Jesus explica que o campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. No fim dos tempos, os anjos separarão os justos dos ímpios, e os ímpios serão lançados na fornalha de fogo. Jesus conta 2 pequenas parábolas sobre o crescimento do reino, a do grão de mostarda e a do fermento. A semente de mostarda, embora seja uma das menores sementes, cresce e se torna uma das maiores plantas, simbolizando que o reino dos céus começa pequeno, mas tem um crescimento impressionante. O fermento, por sua vez, é misturado em grande quantidade de farinha, e faz com que toda a massa cresça. Da mesma forma, o reino de Deus se espalha e transforma o mundo, mesmo que seu início seja modesto. Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e, cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar o campo. Da mesma forma, o reino de Deus é tão valioso que vale a pena abandonar tudo por ele. Em outra parábola, o reino é comparado a uma pérola de grande valor. Uma comerciante, ao encontrar a pérola, vende tudo o que possui para comprá-la. Ambas as parábolas destacam o valor incomparável do reino dos céus. Jesus compara o reino dos céus a uma rede de pesca que apanha peixes de todas as espécies. Quando a rede está cheia, os pescadores separam os peixes bons dos ruins. Isso simboliza o julgamento final, quando os anjos separarão os justos dos ímpios. Os justos serão guardados, enquanto os ímpios serão lançados na fornalha de fogo. Jesus pergunta aos discípulos se entenderam as parábolas, e eles respondem que sim. Ele então os compara a escribas, instruídos no reino dos céus, que trazem coisas novas e velhas de seu tesouro, referindo-se à sabedoria tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O capítulo termina com a rejeição de Jesus em sua própria cidade, Nazaré. Embora ele tenha ensinado com sabedoria e realizado milagres,
As pessoas se recusaram a acreditar nele, pois o conheciam como o filho do carpinteiro. Jesus comenta: um profeta só é sem honra em sua própria terra e em sua casa. Devido à incredulidade deles, ele não realizou muitos milagres ali. Natureza do reino dos céus. As parábolas ilustram como o reino começa de forma humilde, mas cresce de maneira grandiosa e transforma tudo ao seu redor. Elas também destacam o julgamento futuro, quando os justos serão separados dos ímpios. Valor do reino. O reino é um tesouro inestimável, que exige dedicação total. Os seguidores de Jesus são chamados a valorizar o reino acima de tudo. A rejeição do reino, mesmo com a clara manifestação do poder de Deus, muitas pessoas, especialmente em Nazaré, rejeitaram Jesus e sua mensagem. Mateus 13 oferece um panorama do reino dos céus, por meio de parábolas que revelam tanto o crescimento espiritual quanto o julgamento final, desafiando os ouvintes a aceitarem o reino como o maior tesouro que podem encontrar.